Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Nada Trivial. Mais um Neurociência na Veia para você, da nossa série de neuroanatomia. E se você não viu os outros vídeos, te convido a assistir o primeiro, em que nós falamos genericamente sobre anatomia, o segundo, que nós tratamos dos neurônios e o papel dos neurônios como entidades dos circuitos neuronais. E este terceiro da série Neuroanatomia vai trazer um tema super importante, que é a questão dos níveis de processamento. E eu vou te dizer uma coisa, essa informação aqui, ela tem muito a ver com a compreensão da neuroanatomia, porque muita gente não entende por que tantas áreas, por que tantos nomes, por que tantos lugares, por que tanta voltinha, por que tanta confusão. Mas é porque cada um desses lugares tem um papel muito específico em aumentar a complexidade do processamento informacional do cérebro. É isso. Então, se você gosta aqui do Neurociência na Veia, já vai dando aí o seu like, né? Já compartilha esse vídeo com quem você acha que vai curtir essa ideia. Senta, se acomoda, porque eu tenho certeza que você vai abrir a mente sobre o funcionamento do sistema nervoso com esse vídeo aqui. Vamos lá. O que seriam os tais níveis de processamento? Bom, ao longo do vídeo, se você é uma dessas pessoas que estuda bastante sobre neurociência, ouve bastante por aí, você vai começar a fazer algum tipo de correlato do que eu vou falar com um conceito que é um conceito do século passado, dos anos 80, que foi muito importante do ponto de vista histórico, mas que hoje a gente praticamente não considera mais relevante para a compreensão do funcionamento do cérebro, que é o conceito do cérebro triuno ou cérebro trino do Paul MacLean. E por que que ele não tem mais tanta relevância assim, ainda que muita gente por aí use esses termos para explicar neurociência, né? Você vai ver que se você procurar neurocientista sério mesmo, gente que tem pós-graduação, stricto sensu em neurociência, que estuda a neurociência profundamente, essas pessoas não consideram mais o cérebro trino para explicar para alguém alguma coisa sobre o funcionamento do sistema nervoso, né? Mas é possível que com essa minha conversa aqui dos níveis de processamento, você acabe vendo aí correlações de um conceito com o outro. Então, tome cuidado para não se deixar simplificar demais o conceito, porque eu vou justamente abrir a porta desta complexidade. Vamos lá. Bom, lembra que eu falei no vídeo passado que não importava um neurônio único, que um neurônio único não faz verão, que é necessário que se formem circuitos e que a gente precisa então de pelo menos dois neurônios, um tico e um teco? Pois bem, quando a gente depende apenas de dois neurônios para realizar algum tipo de resposta, nós estamos diante de um circuito muito simples e que vai estar envolvendo basicamente os nossos reflexos, respostas que a gente reflexamente dá a algum evento. Por exemplo, você coloca a mão numa substância quente, alguma coisa quente, a tendência que você tem é de retirar reflexamente a mão daquela superfície quente. Então, você vai usar um neurônio para sentir que está quente e um outro neurônio para tirar a mão do quente, certo? Chama-se reflexo de retirada. Eu falei dois neurônios, mas na verdade tem aí, mais quem sabe, uma meia dúzia, tá? Para fazer um pequeno circuitinho numa região do nosso sistema nervoso, que é a medula espinhal, ou ainda em outra área chamada tronco encefálico, tá? Então, ou a medula espinhal ou no tronco encefálico, você tem a organização desse tipo de resposta, que é muito boa, é muito positiva, é muito importante, mas é muito simples. Então, quando você olhar a medula espinhal, né, anatomicamente falando, o que que você vai ver na anatomia? Você vai ver a chegada deste neurônio, alguns circuitos internos da medula e a saída para a musculatura. E da mesma forma você vai encontrar isto lá no tronco encefálico, que também tem a chegada do neurônio, então você tem ali várias regiões que dão origem aos nervos cranianos, e essa chegada desse neurônio nesse pequeno circuitinho ali do tronco encefálico, que vai produzir uma resposta bastante pontual. Então, vou dar um exemplo. Você coloca um alimento na boca, a simples presença do alimento na boca gera o início da mastigação, né? Você começa a mastigar e depois, só pelo fato do alimento ainda estar sólido, ainda estar, né, em pedaços dentro da sua boca, isso estimula o processo de mastigação. Então, lá no tronco encefálico, a gente vai encontrar muitos desses neurônios responsáveis pelos reflexos. Mas olha que interessante.
Entre a medula e o tronco encefálico, nós já vamos ter alguma diferença no nível de processamento. O tronco encefálico já é um pouco mais complexo do que a medula. Por quê? Lá a gente já vai encontrar alguns núcleos, como é o caso, por exemplo, do núcleo olivar, como é o caso dos núcleos grácil e cuneiforme. E o que são núcleos do ponto de vista anatômico? Núcleo é toda vez que nós temos neurônios, corpos de neurônios reunidos em uma localidade específica. E por quê? Porque é justamente onde tem o núcleo que se dá o processamento da informação. Quando você está olhando o axônio do neurônio, que é apenas, né, o sistema de prolongamento para que esse axônio atinja longas distâncias e possa processar informações de diferentes lugares, nós estamos falando apenas de transmissão. Então, não há chance de eu processar ou modificar uma resposta à luz, por exemplo, de alguma ocorrência, né? Já no tronco encefálico, eu já tenho alguns núcleos, portanto, além dos reflexos, eu já começo a coordenar alguns comportamentos mais elaborados que podem servir, por exemplo, para dar conta de um sistema como um todo. Vou te dar um exemplo disso. Existe no tronco encefálico núcleos, estruturas responsáveis para manter a pressão arterial. Então, nós chamamos de núcleos vasomotores do bulbo. Como assim? Então, regiões que têm como compromisso receber informações que vão nos ajudar a regular o tônus, a contração dos nossos vasos sanguíneos para manter a pressão arterial. Veja que já não é mais uma resposta simples e direta, ainda que seja um reflexo. E ela já tem algum nível de complexidade, porque ela pode trazer informações adicionais, para além do que simplesmente a pressão no vaso. Ela já pode somar, por exemplo, alguma coisa relacionada com uma necessidade, um momento de estresse, uma necessidade de você ter que aumentar a força muscular, ou você ter que aumentar o batimento cardíaco para aumentar o suprimento de sangue para os músculos. Isso tudo vai afetar o trabalho desse núcleo vasomotor. E ele tem, então, maior complexidade justamente para poder dar atendimento a essa necessidade mais elaborada. Porque agora não é só mais manter a minha pressão arterial, mas é manter a minha pressão arterial em circunstâncias adversas. Percebe? Bom, e aí à medida que a gente vai subindo, e é isso mesmo, quanto mais para o topo da cabeça, quanto mais para o topo do cérebro, maior será a quantidade de circuitos e de neurônios envolvidos nesse processamento, e a gente vai encontrar cada vez núcleos maiores, ao ponto de o núcleo se tornar tão grande que ele vai acabar ficando meio espalhadão, o que vai virar uma substância cinzenta. Então, como eu disse no primeiro vídeo dessa série, dá para a gente equiparar o conceito de núcleo, que é esse lugar onde você tem vários neurônios processando informações, com o conceito de substância cinzenta, que teria a mesma natureza, mas que ao invés de ficar ali numa posição, né, globosa, toda ela fechadinha, numa bolinha, vamos dizer assim, ela se espalha e se transforma numa substância, que é a tal da massa cinzenta. Nesses lugares, nós teremos um número elevado de neurônios. Esses neurônios estarão chegando e indo para lugares diversos, gerando níveis de processamento cada vez mais elaborados, para que as respostas sejam cada vez mais elaboradas. Então, quando você chega, por exemplo, no segundo andar, vamos dizer assim, desta complexidade, e que você adentra o cérebro propriamente dito, sai do tronco encefálico e chega no cérebro, que é uma região específica do encéfalo, né, que implica nas regiões do tálamo, do hipotálamo, do córtex cerebral, dos núcleos da base. Então, essas áreas elas já têm um número de neurônios e uma relação, uma interconexão com os sentidos, com os hormônios, com experiências, com memórias, com circunstâncias, com emoções que vão levar este processamento a um nível mais elaborado. Então, à medida que eu vou avançando no conhecimento da anatomia, quando eu digo para vocês assim, hipotálamo, o que é o hipotálamo? Já ouviu falar no hipotálamo? Dá para localizar o hipotálamo, não é difícil. O hipotálamo é uma estrutura pequena, está lá, né, no chamado diencéfalo, já é dentro do cérebro.
Mas o que que o hipotálamo é capaz de fazer? Como ele está muito conectado com os órgãos dos sentidos, mas ao mesmo tempo ele também está conectado com o sangue, com o líquido cefalorraquidiano, com os hormônios, com a constituição, se você tem glicose, não tem glicose, se você está com uma boa quantidade de água no sangue, se o sangue está com uma condição normal de sais, de pH, tudo isso o hipotálamo pode garantir seus os chamados comportamentos motivados. E veja que coisa interessante, ele começa a adicionar camadas de complexidade, porque no hipotálamo, ele vai começar a perceber as circunstâncias. Como assim, Carla? Olha só, eu tenho sede, mas eu sou um animal que é de hábitos diurnos, estou no meio da noite e não vale a pena eu sair agora em busca de uma fonte de água. Então, mesmo que eu esteja com sede e que eu teria um comportamento motivado para tomar água, ali no hipotálamo, outros sinais que envolvem a quantidade de luminosidade, que envolvem a temperatura, que envolvem os meus instintos, eu não vou descer da árvore para procurar água agora. Como um bom primata, eu vou esperar amanhecer para buscar essa água, porque agora é muito perigoso. Eu vou conseguir água, mas eu corro um risco enorme de perder a vida. Então, começa a se fazer essas contas. E eu começo a ter um comportamento cada vez mais adequado. Você já deve estar imaginando que na hora que nós chegamos nos níveis mais elevados de complexidade, o tipo de informação, a natureza da informação que eu tenho disponível vai chegando a, né, a níveis muito complexos, a ponto da gente poder ter funções cerebrais que estão diretamente relacionadas à construção da nossa relação social com outras pessoas, ou regiões cerebrais associadas com memórias que têm linguagem, que têm tempo e espaço, que têm narrativas. E todos esses elementos, quando estão montados em circuitos neuronais, portanto, a gente conhecendo as vias e conhecendo as regiões e conhecendo quem chega e quem vai de cada parte do cérebro, a gente pode começar a entender o que aquela região está contribuindo para a construção do comportamento, para a construção da cognição, para a construção das funções executivas e assim subsequentemente. Então, nos nossos próximos vídeos dessa série, eu vou começar a olhar cada uma dessas regiões. Ainda que eu já tenha feito isso um pouco nos primeiros vídeos aqui do Neurociência na Veia no Nada Trivial, mas agora eu vou falar muito do ponto de vista anatômico. Então, agora, quando eu falar de hipotálamo para você, eu vou falar de todos os núcleos do hipotálamo. Quando eu falar de tálamo, eu vou falar dos núcleos do tálamo. Agora, nós vamos camadas mais aprofundadas dessa neuroanatomia para você poder começar a compreender o impacto que tem da gente entender a anatomia para depois depreender a função. Tá cheio de gente por aí falando de neurociência que não tem a menor ideia de anatomia. E é a isso que você precisa começar a se questionar. Uma pessoa que fala sobre neurociência, que não sabe quais são as partes do cérebro, que não sabe entender como essas partes se interrelacionam e produzem a função, não é apto a te ensinar esse tipo de coisa, né? Não que eu seja a maior neuroanatomista do Brasil, não sou, estou bem longe disso. Tenho colegas muito melhores do que eu nesse tema, que não é minha especialidade, mas o que eu sei é suficiente para que a gente possa subir na nossa compreensão sobre o funcionamento desse órgão. Porque aqui, você sabe, se fosse trivial, não ia estar por aqui, porque não tem a menor graça. Mas a gente transforma um nada trivial em acessível para você. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece. Curtir, compartilhar, mandar para alguém que você acha que vai curtir, para se inscrever aqui no canal. E se você quiser também, tem espaço para você patrocinar o nosso canal, estar aqui com a sua marca, ao nosso lado e nos ajudando a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E também te convido a conhecer o Instituto Conectomos, que nos ajuda a manter este quadro no ar. Então vai lá, visita o site do Instituto, conhece os cursos, que tem esse nível de aprofundamento que a gente trabalha aqui no Nada Trivial, mas que otimamente faz com que você tenha, quem sabe, mais oportunidades de se aprofundar e conhecer a neurociência da forma que você merece conhecer, tá bom? É isso. Não esquece também de prestigiar quem nos apoia por aqui, o nosso time, o pessoal que produz os vídeos, até mesmo minha maquiagem, meu cabelo, muita gente que me ajuda a estar aqui com essa carinha para poder entregar esse conteúdo para você. Então, a gente espera teu like e quem sabe mesmo um valeu seu, que ia ajudar bastante a gente a manter esse canal no ar.
Um grande abraço e eu te vejo no próximo.